Nossas sociedades sofrem hoje uma pressão cada vez mais forte, ditada pelos resultados econômicos, e o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. Em vários países, o trabalho no domingo já é uma realidade, e em outros os governos desejam autorizá-lo. Nesse contexto, é importante olharmos os fundamentos que a Bíblia nos traz, e em particular, redescobrindo a importância do sabá. No judaísmo, o sabá não é simplesmente o dia em que o homem não trabalha. É uma arte de viver, feita da presença de Deus, da abertura ao próximo, do respeito pela criação. Para este mês, Net4God nos propõe entender um pouco mais o que representa o sabá, que assume um papel central para os judeus hoje, rico de sentido para os cristãos e todos os homens. Philippe Mercier é padre na Diocese de Montpellier, formado no Instituto Bíblico de Roma e na Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém. Ele lecionou de 1991 a 2008 na Universidade Católica de Lyon. Nós vamos falar do sabá, ou melhor, vamos deixar a palavra de Deus, a Bíblia, nos dizer. Mas para começar, nós podemos nos perguntar: o que entendemos do sabá? O que esta palavra significa? Qu'est-ce que nous pensons du sabbat? Qu'est-ce que le mot évoque? Bien sûr, d'emblée, Claro, imediatamente diremos: o descanso. Não estamos errados, mas é preciso dizer de que natureza é esse descanso. le mot peut encore Essa palavra pode também ressaltar certas restrições. Há algumas coisas que não devem ser feitas no dia do sabá, e se formos muito negativos, nós só veremos o que não se pode fazer e perderemos o sentido do sabá. Também poderíamos dizer, mas o sabá é para os judeus, para nós cristãos existe o domingo. Tudo isso não é muito satisfatório. Então, irmãos e irmãs, eu lhes proponho fazer uma viagem ao interior da Palavra de Deus. E nós faremos 3 pausas. Uma no livro do Gênesis, no capítulo 1, 2 no livro do Êxodo, e então nós veremos como Jesus, e será muito revelador, se comporta no sabá. Então, peguemos o Gênesis, capítulo 1. A maioria de vocês conhece a história dos 7 dias. Talvez seja melhor dizer dos 6 dias mais 1. Porque o 7º dia, assim chamado, tem um estatuto especial. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito, e no 7º dia repousou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação. Quando lemos essa passagem, nós notamos que 3 vezes é mencionado o 7º dia e que 2 vezes nos é dito que o Deus Criador parou seu trabalho. Em outras palavras, o 7º, o dia do sábado, Deus parou. Todos os outros dias, os 6 primeiros são finalizados da mesma maneira. Houve uma noite e uma manhã. E dizemos 2º, 3º, 4º dia. Curiosamente, isso é a arte da palavra bíblica. O 7º dia não é concluído. E por quê?
Porque ele abre uma outra dimensão do tempo. Ele não é limitado pelas 24 horas, ele abre uma outra dimensão. Uma dimensão do tempo que só pode existir se nós pararmos, ou seja, se cessarmos. Antigamente, nas nossas Bíblias, traduzíamos que Deus não trabalhou. Mas, quando dizemos não trabalhou, parece desemprego e a conotação é negativa. E o sentido não é esse, porque nesse dia afirmamos que somos mais fortes que nosso trabalho. O que nos diz o Sabá, então, sobre o Criador? Deus, que dizemos ser todo-poderoso, e é verdade, mas Ele é realmente muito poderoso porque Ele é mestre do seu poder. E o primeiro a cumprir o Sabá, e sejamos atentos, é o Criador. Em outras palavras, durante 6 dias, Ele exerceu suas capacidades, e não é para qualquer um criar o mundo. E agora Ele para. Ele mostra que não é o trabalho que o conduz, mas Ele é o mestre de seu trabalho. Ou seja, pelo repouso sabático, Deus se revela, algo do mistério de Deus é revelado. Ele é capaz de ser poderoso e não se deixa levar pelo seu poder. Isso é particularmente significativo, pois nesse momento nós podemos ver que sobre a cruz, aquele que é verdadeiramente Deus, que é o próprio Filho do Deus único, se fará vulnerável. Ele é poderoso ao ponto de restaurar nossa dignidade como filhos de Deus e, ao mesmo tempo, ele se faz extremamente vulnerável. Assim, a primeira página da Bíblia se encontra com a última do Novo Testamento, de um Jesus que passa pela fraqueza e é feito pelo Senhor Deus, o ressuscitado no dia de Páscoa. Então, se passarmos as páginas da Bíblia, chegaremos ao Êxodo, capítulo 16. Nós estamos depois da saída do Egito e por meio deste 7º dia, o Senhor Deus nos mostra que o homem deve parar. Nós diremos, provisoriamente se repousar. Mas nós voltaremos a esse termo porque é uma das palavras da Bíblia que nos confundem. Então, no deserto, é preciso encontrar água e comida. O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim, vou pô-lo à prova, para ver se anda ou não, segundo a minha lei. Ora, no 6º dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro da colheita diária. Frères et sœurs, quand vous lisez ce passage, c'est Moïse et vous qui êtes prévenus. Irmãos e irmãs, quando vocês leem essa passagem, é Moisés e também vocês que são avisados do segredo do 6º dia. E então, os filhos e filhas de Israel ficarão surpresos ao ver que no 6º dia haverá o dobro. Mas vocês, que entenderam a passagem, sabem o porquê. Eu farei cair do céu, no 6º dia, o dobro, para que não tenham que colher maná no 7º dia. Et que par le biais de ce qui est le plus répétitif dans la vie humaine et qui est attaché à la vie. E que por meio daquilo que é o mais repetitivo na vida humana e que é ligado à vida, comer, o homem aprende que se ele participa da criação do mundo, ele não é o Criador, e convém que no 7º dia ele aproveite da criação. Et il convient que
le septième jour, il bénéficie de la création, que ele experimente a felicidade da criação, a felicidade de parar não somente porque o repouso é necessário, pois é necessário, mas porque ele deve sentir o prazer que Deus quis lhe dar, oferecendo-lhe o mundo criado. Il faut qu'il goûte le plaisir que Dieu a voulu pour lui de lui offrir le monde créé. Et alors, le troisième moment que je vous ai annoncé, O terceiro momento que eu anunciei é do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Estamos no Sinai, é a transmissão solene do ensinamento divino, dito na linguagem bíblica, da Torá, que quer dizer o ensinamento, terme où parle la Bible, de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, Torah ça veut dire l'enseignement, ou bien traduit com um termo às vezes complicado, de modo geral, que é a palavra lei. qui est le mot de loi. A lei é a instituição que o Senhor desejou entre Ele e seu povo, entre Ele e a humanidade. La loi, No fundo, a lei serve a estabelecer as boas relações entre a humanidade e Deus e também entre os humanos. alors, Então, o Sabá estará presente nos 10 mandamentos. présent dans le décalogue. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Le décalogue Os 10 mandamentos são feitos de frases curtas. Não matarás, não roubarás. Se bastasse dizer que no 7º dia, que le septième o dia do Sabá, não se deve trabalhar, fallait pas travailler. seria simples dizer: não trabalharás no dia do Sabá. Pronto. Or, quelle est la surprise? La surprise, Mas então, qual é a surpresa? É que em uma passagem com 170 palavras em hebraico, o trecho sobre o Sabá não só está no meio dos 10 mandamentos, mas comporta 55 palavras, comporte 55 mots, un tiers. ou seja, um terço. Por que ela é tão longa? Nós começamos pelo positivo. Lembra-te de santificar o dia do sábado, e então tu trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia não farás trabalho algum. E então nós teremos uma razão. É por isso que a palavra sobre o Sabá é tão longa. Por quê? Em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nela contém. Mas ele parou. Ele parou no 7º dia. É por isso que o Senhor abençoou o dia do Sabá e o consagrou. Vocês sabem que existe um equilíbrio perfeito. 5 vezes o Senhor teu Deus, 5 vezes o teu próximo. E no meio o Sabá. Então, o que realmente significa essa pausa, esse domínio do homem sobre o tempo? Ele para. Então, ele é como Deus. Então, ele faz como Deus. Sendo assim, o Sabá o reaproxima de Deus sem deixar de lhe aproximar do seu próximo, porque através do Sabá é preciso dar descanso ao seu filho, à sua filha, ao seu funcionário, à sua funcionária e ao estrangeiro que está na sua casa. Quando Israel dá aquilo que é mais especial a ele, é o momento em que ele está aberto ao universal. E então, nós compreendemos que o Sabá é o pivô do decálogo. Ele conduz o homem a Deus. O homem se faz imitador de Deus e ele conduz o homem ao seu próximo. Exatamente como Deus fez. Deus sai dele mesmo através da criação, ele se volta para a humanidade e diz ao homem: você vai parar, você será o mestre do seu trabalho de uma tal maneira que você fará também
que os outros se beneficiem do repouso. Se, na primeira página do livro do Gênesis, o trabalho de Deus é um exemplo a ser imitado pelo homem, seu repouso deve ser igualmente. O repouso, em nenhum caso, significa a compensação do cansaço da semana. Se ele é entendido assim, nós cairíamos na questão moral, como na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que é um filósofo conhecido na Grécia Antiga. E ele diz: o homem se repousa para poder retomar e trabalhar mais. Logo, o objetivo do repouso é o trabalho. Na Bíblia, não. São os 6 dias que são orientados para o repouso. Sendo assim, os 6 dias são feitos para o sabá, porque o repouso é a plenitude da vida. O que significa que o judaísmo refletiu muito. E justamente no mundo onde nós vivemos, o que nos diz essa capacidade que o homem deverá ter para parar de trabalhar? Constantemente nós fazemos o trabalho de imitar Deus. De fato, o homem se parece mais com Deus quando ele é capaz de parar do que quando ele trabalha. Do livro Os Construtores do Tempo, de Abraham Heschel. O sabá celebra o tempo e não o espaço. 6 dias por semana, nós vivemos sob a tirania dos objetos presentes no espaço. No sabá, nós nos esforçamos em nos colocar na frequência da santidade no tempo. É um dia onde nós somos chamados a fazer parte daquilo que o tempo tem de eterno, de nos desviar das consequências da criação, em direção ao mistério da criação. Eu tinha avisado que depois dessa viagem, com 3 pausas na Bíblia, 3 pausas significativas, nós iríamos ao Novo Testamento. E o Novo Testamento vai fazer menção 59 vezes da palavra sabá, enquanto ela é mencionada 129 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é mencionada muitas vezes. Então, o que podemos concluir desse fato? Que Jesus vai curar 7 vezes no dia do sabá. E cada vez mais, mas não sempre, isso vai lhe trazer problemas. Porque verão na obra de Jesus como uma infração. Então, pensemos o seguinte: se os profetas que escrevem o Evangelho, os evangelistas, que são judeus, se importaram em nos falar sobre o contato de Jesus com o sabá, é porque o sabá dizia algo sobre o mistério de Jesus. Eu me explico. O chefe da sinagoga, em um evangelho, diz: venha durante a semana. Existem 6 dias para que você possa curar. Por que você vem no dia do sabá? Primeiramente, aqueles que vêm para ser curado, vêm à sinagoga nesse dia. Jesus os encontrou porque ele ia frequentemente à sinagoga. E se eu emprego a terminologia mais clássica do judaísmo, ele é um guardião do sabá, ele é um shomer Shabbat. E ele não está lá de nenhum modo para violar o sabá. E como alguém que crê em Jesus, me interessa saber que ele curou naquele dia. Pois o que quer dizer curar o homem que tinha a mão paralisada? Se vocês observarem o Evangelho de Lucas, se trata da mão direita. Bom, eu sei bem que todo mundo não é destro, mas sem dúvida há mais destros que canhotos. Enfim, por que precisamente a mão direita? É que se esse homem estava paralisado de uma mão, ele não podia trabalhar. Então ele não conhecia a felicidade de ser mestre do seu próprio trabalho e de parar.
Porque o que é então a vida do homem? Ele participa da criação durante 6 dias e mostra que é o mestre da sua própria obra ao parar. Este homem não pode fazer o sabá. Ele foi curado e finalmente vai aproveitar esse dia. Quando o repreendem de curar, ele diz: aprendam que o Filho do Homem é mestre até mesmo do sabá. Não é preciso fazer um grande desvio para entender que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas ou João são praticantes do judaísmo. Eu diria o que for e eles me diriam: o Senhor Jesus, Filho do Homem, é mestre até mesmo do sabá. Isso significa colocar Jesus, nascido de Maria e Filho unigênito de Deus, no mesmo nível que o próprio Deus. É reconhecer em Jesus sua plena dignidade divina. Ele é filho, mas Deus Pai lhe deu tudo. Sendo assim, é importante enxergar a grandeza do sabá. Não é uma coisa desvalorizada ou antiquada. Ele é como as primícias do domingo. Falar das primícias do domingo não é desclassificá-las. Ele anuncia algo sobre o domingo antes da hora. Domingo é o dia do Senhor. Sendo assim, todos os evangelhos concordam ao dizer que o primeiro dia da semana, as mulheres vêm ao túmulo, e esse é o dia onde Deus manifesta que Jesus, que ofereceu a sua vida por nós na cruz, é o seu próprio Filho. Então, ele reabilita o condenado da Sexta-feira Santa, fazendo dele um vivo para sempre, o que nós chamamos na fé cristã de ressurreição. Eu diria que o sabá e o domingo não são dias rivais, mas dias que se dão as mãos. E o cristianismo tem tudo a receber da observação sabática, já que no 4º século a igreja cristã mudou os preceitos, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, para domingo, o primeiro dia da semana. Jesus fez brilhar completamente o sabá, deu a ele um senso que nós não tínhamos percebido. Com ele, nos interroguemos sobre como nós manteremos a nossa relação com o mundo, nossa relação com a economia e os bens materiais. Notre rapport à l'économie, aux biens matériels. O homem se escravizou às coisas, aos objetos materiais. Ele se tornou o simples recipiente que quebramos na fonte. É com certeza uma das nossas tarefas principais adquirir o controle do espaço. Mas o perigo começa quando, para adquirir esse poder do reino do espaço, nós traímos toda aspiração ao reino do tempo. Pois ele é um reino do tempo. Lá, o fim, no reino do tempo, não é ter, mas ser. Não é possuir, mas dar. Não é reinar, mas partilhar. Não é vencer, mas se juntar. Nossa vida é desregrada quando o controle do espaço, a conquista dos objetos do espaço, se tornam nossa única preocupação. A palavra do mês se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 10 e 11. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor nos torna participantes contigo na criação do mundo, através do nosso trabalho.
O Senhor conhece nossas vidas agitadas, nossas dificuldades em administrar nosso tempo. Ensina-nos a ser mestres do nosso trabalho, nos repousando para experimentar a felicidade da criação e nos voltarmos mais para Ti e para aqueles que estão à nossa volta.